Cara, quando você não tem nenhum resultado, eu olhava as pessoas com resultado, nas tuas entrevistas principalmente, e falava pra mim mesmo, cara, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá. Lembro até hoje da primeira venda, eu nunca mais me esqueci. Em dezembro, eu comecei a fazer um resultado, comecei ali a fazer, se eu não me engano, foi 3, 4 mil, né, mais ou menos, em dezembro. Em janeiro, eu fiz a mesma média. Chegou em março, cara, de um mês pro outro eu já fiz os 10 mil. Mas, cara, eu fracassei. Acabei ficando sem dinheiro, né? Não é fracassar, né? Eu acabei ficando sem dinheiro naquele momento. E, cara, eu voltei. E, cara, você pira que eu quase parei, Caio. Eu quase parei com tudo que eu já tinha construído como afiliado. Eu quase parei, cara. Vários de vocês aí, são alunos ou vão virar alunos e vão achar que o caminho é um mar de rosas. Nunca é. Eu, como mentor, te falo. Eu venderia mais se eu te falasse que o caminho é um mar de rosas. Não é. Mas o prêmio vale a pena. Eu tenho potencial para ser melhor. Eu tenho potencial para conquistar muito mais. E daquele dia, cara, em diante, as minhas campanhas viraram. Assim, os números totais já passou a princípio de 60 mil. E lembrando que 90% desses resultados foi só em 2025. Então, galera, nesse vídeo de hoje aqui, vamos entrevistar um aluno que já chegou aí nos seus mais de 30 mil reais no mês, e vocês vão conhecer um pouco da jornada, o que ele fez para chegar nesse resultado, como que ele chegou nesse resultado, toda a sua trajetória, dos seus processos, as suas estratégias, vai contar e revelar aqui os seus maiores segredos, como que um afiliado sai do zero e faz mais de 30 mil reais no mês, ou no total faturado também, não sei quantos que ele chegou. Vamos conhecer aqui um pouco mais dos números. Estamos aí então com o Guilherme Moraes. E aí, Gui, beleza? Fechou, e aí, tudo certo? E aí, Caio? E aí, pessoal? Certo? O Gui estava contando que era um sonho seu estar aqui. Isso, cara, eu acho que é o sonho de todo mundo, né, Caio? Todo afiliado que começa. Cara, eu me lembro, e é legal até a gente falar disso, porque, cara, quando você não tem nenhum resultado, eu olhava as pessoas com resultado, nas tuas entrevistas principalmente, e falava para mim mesmo, cara, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá. E aquilo foi o que quase que me manteve, né? Me manteve até chegar no resultado, né? Hoje em dia, graças a Deus, estamos aí. É bom demais, cara. Gui, quais são os seus números no mês, o maior número no mês e o seu total faturado, já só pra galera conhecer um pouco mais. Eu falo de dar uma carteirada, né? Dá sua carteirada aí já pra gente. Assim, os números totais já passou a princípio de 60 mil, né? Então, que já foi faturado. E lembrando que 90% desses resultados foi só em 2025. Então, a gente está falando aí de 7, 8 meses, mais ou menos, que eu fiz esse resultado, né? Claro, o número grande foi de agora, né? 3, 4 meses para cá. Eu comecei desde o final de 2021, né? Eu comecei no marketing digital em agosto de 2021. Depois a gente vai entrar, né, nesse assunto aí com tudo. Mas a maioria dos meus resultados, Caio, foi agora. O meu maior mês foi no mês passado, né? Eu consegui bater 27 mil só como afiliado, né? Na gringa, no caso, né? Então tive mais algumas vendas orgânicas aqui no Brasil que fechou 30 mil no mês passado. Então no mês passado foi o meu lucro? recorde. Quanto você teve de lucro? Cara, de lucro foi aproximadamente 10 mil que teve nessa operação agora desse mês passado. Faturei 27 Cara, e tive 10, foi ali 10, um pouquinho a mais de lucro. bom demais, cara. Gui, mas vamos lá. Cara, você fez aí no último mês quase 30 mil reais, botou 10 mil no bolso. E, cara, você falou que começou em 2021. Por que em tanto tempo? Porque eu falo que a jornada ela é bem mais rápida do que isso, mas por que você ficou você está desde 2021 aplicando, fazendo, estudando, ou começou e parou? Por que demorou tanto para chegar no resultado? Cara, parece até estranho falar 4 anos é muito tempo, mas para a internet é muito tempo. Sim, Então, o que você considera esse prazo aí para você chegar nesses números agora no último mês? E como é que foi essa fechou. jornada? Conta um pouco assim, entrei em 2021, fiz tal, para a gente entender melhor. Isso. Então, assim, Caio, a minha história completa em 2021, o que aconteceu? Agosto de 2021, cara, primeiro de tudo, eu sofri um acidente de moto. E, cara, ali foi quase um encontro com Deus, pra você ter uma ideia. Cara, eu sofri um acidente de moto a 160 quilômetros por hora. Caraca. Cara, foi uma loucura. Loucura, assim, sem nexo, né? Mas, cara, Uhum. aquilo ali me despertou pra vida. Por quê? Quando eu tava no hospital, cara, foi, assim, múltiplas fraturas, foi bem grave, né, o acidente. E, cara, minha mulher tava grávida de 8 meses, pra você ter uma ideia, do nosso primeiro filho. Cara, E, cara, quando eu tava lá naquele leito de hospital, me passou pela minha cabeça assim, cara, Deus não deixou que eu fosse. Deus não era minha hora de morrer.
né, digamos assim. E, cara, com todo aquele acontecimento, com aquele acidente, como foi tão grave, eu tive que ficar, naquele tempo eu trabalhava CLT ainda, eu tive que ficar encostado pelo INSS, né? E fiquei com muito tempo em casa, fiquei 3 meses, né, em casa, encostado, eu tive várias fraturas, né, então fiquei quase impossibilitado, e um anúncio caiu para mim, caiu um anúncio para mim no Facebook naquele tempo, cara, se você tá na tua casa sem aprender a fazer dinheiro, você tá perdendo tempo. Era um anúncio de marketing, né, o cara me pegou na copy na hora, porque eu tava em casa sem fazer dinheiro, Uhum, né, uhum, e eu comecei ali, cara. Comprei o primeiro treinamento, era de Facebook Ads, né? Claro, hoje em dia eu honro todos os treinamentos que eu comprei, todos eles me ajudaram, né? E me acrescentaram, foi tudo um aprendizado. Mas o que que era? Era Facebook Ads e, cara, ali eu fiz a minha primeira venda. Você pira, Caio? Ali foi a minha uhum. primeira venda, cara. Eu fiz a minha primeira venda no Facebook, R$ 18,66, lá em 2021. Meu filho nasceu em setembro de 2021, no outro mês do meu acidente. Então, cara, dali para frente eu comecei a acreditar no marketing digital. Eu me lembro até hoje da primeira venda, eu nunca Uhum, mais me esqueci. Era um uhum, curso de score, para você ter uma ideia, e eu ganhava R$ 18,66. Mas, uhum, cara, quando eu fiz a primeira venda, eu me senti a melhor pessoa do mundo. Eu pensei, meu Deus, eu não acredito. Que eu fiz uma venda aqui de 18,66, cara, é aqui que eu vou ficar rico o resto da vida. uhum, uhum, Só que, cara, eu parti para um outro lado, não era ainda a questão de afiliados. Eu não entendia tão bem aquele curso, não é que não explicavam, mas eu foquei mais para o lado da gestão de tráfego. Para você ter uma ideia, eu comecei tudo com a gestão de tráfego. Nesse uhum, tempo eu trabalhava como vendedor numa loja de autopeças e eu tinha muita a lábia, né, que as pessoas chamam, né, de vendedor. uhum, E cara, quando eu vi uma possibilidade na gestão de tráfego dentro daquele treinamento, eu achei que ali poderia ser o caminho, porque eu tinha mais segurança, digamos assim, fechando contratos. Como eu era vendedor, cara, eu me virava muito bem, sempre me virei muito bem, né, assim, na conversa, no diálogo em si. Cara, eu, assim, dei uma de louco. Para você ter uma ideia, o primeiro livro, cara, isso eu acho que é bom, bem bom falar. O primeiro livro que eu li foi essa minha antiga chefe que me deu, que foi o livro DNA Milionário. Cara, eu nunca mais uhum. me esqueci. A minha antiga chefe, ela me deu o livro porque ela chegou para mim, eu nunca me esqueço mais. Ela chegou e me deu o livro e falou assim: Guilherme, eu vou te dar esse livro aqui, que é sobre mentalidade milionária, porque, cara, você não tem perfil só para ser vendedor, você tem perfil para ser um dono de uma empresa. Entendeu? Eu era um vendedor, mas eu me destacava, eu ia muito bem, conversava com todos, me dava muito bem com todos. Então ali ela começou a despertar e foi meu primeiro livro que eu li na vida. Muito bom, por Como sinal. isso, cara, e Eu já foi li. legal porque foi o meu antigo chefe, a minha antiga chefe, que me deu o primeiro Uhum, livro. E uhum, cara, como eu tinha esse espírito de vendedor, eu assim sempre fui meio que de arriscar quase tudo, sabe? Então você imagina, uhum, eu tinha um filho pequeno e cara, de um dia para o outro eu decidi eu vou pedir a conta e vou começar a fazer gestão de tráfego. uhum, Cara, cheguei no outro dia, cheguei e disse, eu trabalhava 4 anos nessa empresa. Falei, ô, a minha antiga chefe, né? Eu quero sair porque eu quero empreender. Eu nem sabia do que era nem empreender mesmo. Mas, cara, uhum, eu saí de lá e foi tão engraçado, cara, que como eu tinha eu já era vendedor, eu saí de lá, cara, eu nunca me esqueço. Eu fechei 30 contratos em 30 dias. Cara, eu fechei um Caraca. contrato por dia. Só que era tipo assim, um valor baixo, entendeu? Mas Uhum, para quem tava começando, meu, fiquei louco. Fiquei louco. uhum, Pensei, nossa, eu tô rico, é aqui o canal. uhum. E aí a gente puxando um gancho para a parte do afiliado, eu comecei em 2021, então fui em 2022. Mas a parte de gestão de tráfego tinha dado certo? Como é que foi? Cara, deu certo sim, eu continuei fazendo os clientes, né? Uhum, Tinha a média ali de 20, 25 clientes, sempre tive. uhum, Mas o que que era? Quando eu fui para a imersão do Alan, eu vi várias pessoas, eu nunca me esqueço. Você deu uma palestra lá naquele evento. E eu me lembro que você desceu do palco e eu uhum, falei, cara, quem que é esse cara aí? Quem que é esse tal de Caio? E daí fui pesquisar no Instagram, né? Comecei a te uhum, seguir ali e daí, cara, a minha chave me virou ali. Que eu pensei assim, cara, uhum, eu vou virar afiliado. E, cara, eu pensei comigo, eu vou virar afiliado. É isso que é meu jogo. Aí entra até uma parte engraçada, cara. Se eu te contar, a minha primeira venda como afiliado, lembra que eu falei que fazia gestão de tráfego? Eu uhum, fazia gestão de tráfego no Google Ads para um cliente. E daí uhum, eu fui nisso, né? Eu sempre aprendendo, sempre sabendo de comprar acessos, que a gente não compra só o treinamento, compra o acesso. Eu pensei, eu vou comprar o treinamento do Caio. O Caio é o principal que fala sobre afiliado. Foi aí que eu uhum. comprei o GPA. Foi o primeiro treinamento, lá em 2022. Caramba, caramba. E aí chega a ser engraçado, Caio. Sabe como que eu fiz a minha primeira venda como afiliado? Numa conta do Uhum. Google Ads de um cliente meu.
É. Cara, eu tinha conta do cara, né? De um cara, ele era muito meu parceiro e tal, e eu fui lá e subi um produto da Hotmart naquele tempo na conta dele, né? Uhum, Claro, eu fui lá uhum. e paguei, né? Arrumei um saldo do meu dinheiro. Cara, eu fui lá, rodei um anúncio, gastei R$ 100, vendi, acho que era 297, se eu não me engano. Pensei, É. meu Deus, cara, eu vou ficar louco com isso. É aí que é o caminho. Depois disso, eu comecei a estruturar, cara. Comecei a estruturar. Aí sim, comprei a GPA, aí comprei a jornada. Então, tô desde aquele Uhum, tempo, né? Depois uhum. MVD, depois todos os teus treinamentos, todos eles eu sou aluno, né? Formação, é mentoria. Aham. Formação, mentoria Accelerate, todos eles. Uhum, E, cara, ali virou a minha chave, entendeu? Quando eu vi que eu gastei R$ 100 e fiz uma venda de 300, aquilo ali clareou totalmente, minha mente explodiu. Aí eu comecei a cancelar alguns, claro, sempre saindo, né, por bem, mas acabei cancelando alguns clientes, né, da gestão de tráfego para migrar pro afiliado. Isso eu ainda uhum, morava, né, na minha cidade natal, isso já 2023. Eu continuei fazendo, mas era aquela coisa, aquela lenga-lenga. Eu ia lá, gastava 500, vendia 500, não focava uhum. 100%, porque daí eu fazia a gestão junto, né? É, não dava. Aham. Então, eu me lembro, e isso já empreendendo, Kai, desde 2021, então eu saí desse meu emprego e só empreendendo, só fazendo isso. E, cara, eu pensei comigo, aqui tem escala, eu posso fazer mais disso, né? Minha mulher, claro, sempre me apoiou nessa parte, né? Ela sempre acreditou muito e apoiava mesmo, sabe? Sempre, várias vezes segurando as pontas até, vários meses, né? Eu passava negativo e tal. Então acabou que em 2023 a gente deu a louca de ir para Florianópolis, né? O Caio chegou e falou para Uhum, mim uma vez, né? Ah, tem que mudar de ambiente, tal, tal, tal. Falei, ô, Fran, então pronto, tá aí mais uma chave, vamos embora para Florianópolis. É isso aí. uhum, Quando eu fui para Florianópolis em 2023, eu fazia um pouco de gestão e um pouco de afiliado. E ali eu fui uhum, migrando, né? Ali eu fui uhum, migrando, fui cancelando os clientes de gestão e focando só no afiliado. Isso 2023, né? Fiz quase o ano inteiro, né? Digamos assim, eu fui no meio do ano de 2023 para Florianópolis, ficamos até março de 2024, né? uhum, uhum, Ali fazendo afiliado, mas era naquela lenga-lenga, né? Eu gastava 1.000, vendia 1.000, não focava, cara. Hoje em dia eu fico uhum, pensando, eu devia ter focado desde lá, né? uhum, Eu uhum, nunca tive, assim, Caio, uma parte que é legal, eu nunca tive medo de investir, nunca tive, uhum, sabe? uhum, Sempre uhum, tirei até do impossível para investir no negócio. Entendia uhum, muito isso, né? Eu tinha muita clareza sobre isso, mas eu não sabia o que era lucro, eu não sabia o que tinha que analisar, eu só sabia subir campanha. Subia campanha e uhum, deixava lá. uhum. E naquele tempo também a gente não tinha, né, aquelas questões de traqueamento, tudo, então a gente fazia Sim. a venda meio que quase na sorte, né? Ô, Gui, quando você veio pra cá, pra quem não sabe, o Guilherme morou nos ingleses aqui perto, e eu, o Brunão, corria às 5 horas da manhã, né? E você falou, cara, posso ir correr com vocês? Falei, pode vir, é só aparecer aí 5 horas da manhã. Aí não é que ele ia mesmo, cara. Ele saía lá dos ingleses, sei lá que hora que ele saía, e ele nos encontrava aqui em Jurerê pra gente correr junto. E a gente corria junto, eu não conhecia ele ainda direito, né? Eu sabia que era um aluno, mas eu não sabia o que ele fazia. E eu falei, comentei com o Brunão, falei, cara, ele tá com a mentalidade correta, ele tá alinhado. Eu sempre falo que a pessoa, ela se torna pessoa de sucesso antes de ter sucesso, e você já tava ali com uma linguagem, com um comportamento, com mentalidade de alguém que ia ter sucesso. Você estava trilhando o seu caminho. Eu lembro que você falou que você estava fazendo uns 3 mil de lucro, algo assim, 2 mil e tal. E nós paramos de correr. Depois de um tempo, nós paramos de fazer. Chegou o inverno ou o frio, sei lá. Aí a gente parou de correr. E em algum momento, nós não nos falamos mais, né? Porque você vinha correr com a gente. Aí depois de um tempo, falaram que você voltou para sua cidade. Eu falei: caraca, velho. Pô, o cara tava no caminho, tava certo, parecia que tava preparado. Na minha cabeça, ele tava quase. Ele ia estourar em algum momento. E agora tudo aquilo que eu pensei, o cara voltou para casa dele lá. Me conta um pouco dessa jornada, cara. Por que você veio mudar para cá e você acabou voltando para sua casa? Qual foi esse Isso. conflito nesse meio do caminho que fez você voltar enfim. Sim, sim. Kai, foi uma parte muito. Hoje em dia, a gente olhando para trás, foi um processo muito importante de crescimento na minha vida. Mas na hora, né, a gente sabe que não é tão legal assim, né? Cara, eu em Florianópolis, né, e como eu te falei ali, eu migrei do gestor só para afiliado.
né? Sem eu ter grandes resultados, digamos assim. Então, hoje em dia, eu olho como os negócios, eu poderia ter mantido um pouco mais até fazer o negócio do afiliado virar realmente. Então, naqueles meses ali, eu me lembro, foi no começo do ano, né, que a gente começou, vocês já corriam, e eu vi, cara, uma oportunidade, né, eu já entendendo nessa parte de energia, né, pela questão dos livros, pela questão das duas lives das 5 da manhã, acompanhei sempre, né, todas elas que teve. Então, até legal, né, a gente falar a questão de livros, por exemplo, cara, eu leio desde 2021, né, desde que eu comecei sempre, não teve um mês sem estar lendo, sempre confiando, né, no processo, como você fala, né, mas na hora, claro, tem situações que são difíceis mesmo. Eu nunca me esqueço, cara, a gente estava correndo lá e eu falei pra Fran, sabe, pra minha mulher, cara, vai dar certo, vai virar, vai virar. Só que é engraçado, cara, o medo, ele vem e se você não tiver com o teu emocional tão forte, ele tenta te derrubar e depende das vezes derruba mesmo. Então ali foi uma situação dessa, Caio. Uhum. Cara, eu correndo com vocês, eu me lembro, né? Eu mandei mensagem, ô Caio, posso ir aí às 5? Você falou, ah, bora? Eu disse pra Fran, quer ver? Ele vai achar que eu não vou ir, né? Cara, no outro dia acordei às 4 horas, né? Fiz a minha oração, fiz a minha leitura ali, 4h30, acho que era 4h35, saí. Esperei lá na frente do apartamento do Brunão. O Brunão desceu 5 horas, eu já tava aquecido, já tava correndo ali na rua. Uhum. E bora, né? Fomos lá, corremos, cara. Foi um dos momentos de mais crescimento, por entender essa parte de energia, né? Porque eu, imagine, perto de vocês, eu era uma formiguinha, né? Uhum. Mas, cara, eu acreditando, cara, acreditando, não, essa vai virar, vai virar. Até que chegou um dia, cara, eu nunca mais me esqueci na minha vida. Hoje em dia eu ressignifiquei esse dia, né? Eu não fiquei Uhum. mais com a mágoa, mas Uhum. ressignifiquei. A gente foi lá, correu cedo e, cara, eu cheguei em casa. Naquele dia eu tava, eu acho que eu tinha, eu me lembro até hoje, cara, 50 centavos na minha conta. E era Uhum. tipo assim, um dia 2, 3 mais ou menos, e o nosso aluguel vencia dia 10 lá nos ingleses, né? Então, você imagina a situação. Tava eu, minha mulher e meu filho pequeno, né? E eu olhei, cara, Uhum. eu tinha 50 centavos na conta. E nisso Cara, eu saí, cara, eu me lembro como se fosse hoje. Hoje em dia eu ressignifiquei, aquilo foi um aprendizado e tal. Mas, cara, no momento foi bem complicado, porque eu me lembro que eu saí para prospectar cliente, para voltar para a gestão de tráfego. Você entende como que o medo ele te pressiona e você uhum. vai para um lado que não era para ir. Cara, era só confiar, Uhum. continuar confiando. E tanto que Uhum. eu não cheguei nem a falar nem para você, nem para o Brunão, nem nada. Eu poderia, né, ter me aberto, chegar, Caio, tá assim, tá assado, tô quebrado, né? Cara, é Uhum. humildade, né, chegar e falar. Uhum. Uhum. Hoje em dia eu entendo, naquele tempo eu acho que era até o próprio orgulho, Caio. Uhum. Uhum. E, cara, eu me lembro que eu fui para prospectar clientes ali naquela avenida, a principal dos ingleses. Cara, eu Uhum. fui lá, prospectei, eu acho que umas 10 empresas, mais ou menos ali. Só que imagine, eu num desespero que eu tava, eu passava aquilo pro próprio cliente, não tinha como fechar, porque eu não tava Uhum. tranquilo. Eu tava tentando fechar um cliente pelo dinheiro. Não era pelo atendimento, não era por nada, era só pelo desespero. Então, cara, eu nunca me esqueço. A minha mulher me ligou e disse bem assim, Guilherme, passa pegar um pão para nós tomar café da tarde, né? Cara, eu abri a minha conta digital, 50 centavos. Você levou um pão. Dava um pão. Cara, ali foi complicado, cara. Ali foi Uhum. complicado. E assim, eu me lembro com aquele sentimento, aquele medo borbulhando dentro de mim, cara. Ali ele me pegou. Uhum. Naquele dia, eu me lembro que ele me pegou. Enfim, Uhum. resolvi, né, aquela situação, liguei pro meu irmão, né? Ele me emprestou naquele dia 50 reais. Fui lá, Uhum. comprei o pão, cheguei em casa e nós tinha corrido naquele dia de manhã. Então, pela companhia eu tava forte, só que eu sozinho eu Uhum. tava fraco, entendeu? Uhum. E, Uhum. cara, cheguei com o pão, cara, em lágrimas em casa, e chamei a Fran, né? Chamei no quarto, falei, Fran, a gente tá quebrado. Eu acho que a gente tá quebrado. Eu olhei a minha conta, tinha 50 centavos e eu emprestei 50 reais do meu irmão pra gente comprar pão. Uhum. E, cara, hoje em dia, que nem a gente fala, hoje em dia a gente olhar para trás é legal, mas no dia, cara, não foi nem um pouco legal. Não, imagina, tá louco, situação. Filho, mulher e tal. E isso, cara, é assim, são situações que a gente vai vivendo e depois a gente vai aprendendo, a gente não entende no momento, né? Uhum. E eu falei para minha mulher, cara, a gente tem três opções. Ou a gente continua aqui em Florianópolis, confiando no processo, fazendo afiliado, e, cara, pra você ter uma ideia, cara, eu tava vendendo, cara. Só que era aquela Uhum. coisa, eu gastava 200 e vendia 200.
Até porque o produto que Uhum. eu vendi, eu fissurei num produto que era um produto de relacionamento, que era US$ 35 a comissão dele. Então Uhum. era pouca comissão e eu gastava aquilo lá no dia, então dava 0 a 0, né? Uhum. Então eu falei para minha mulher, a gente tem três opções: ou a gente continua aqui confiando no processo e vai virar, vai dar certo, ou a gente volta a trabalhar aqui, né, para alavancar os negócios, mas vira e mexe o nosso custo lá era relativamente alto para nossa situação atual naquele momento. Então eu falei, a gente vai só trabalhar para continuar pagando o nosso custo de vida. Ou a gente volta lá para nossa cidade natal, que a gente tem a nossa casa, se estrutura lá e continua fazendo afiliado. Só que aí entra um engano. Cara, eu escolhi, escolhi. Hoje em dia eu falo eu escolhi, porque antes eu usava uma desculpa, né? Antes eu usava que a situação fez eu escolher aquilo, mas não é, cara. Uhum. É o autorresponsável, fui eu que escolhi. Eu escolhi a Uhum. terceira opção, cara. Eu Uhum. voltei para minha cidade natal e eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei para Fran, eu não tenho nem cara de falar pro Caio que eu tô voltando para minha cidade natal. Eu me sinto até mal Uhum. de falar para ele. Porque eu tava fazendo, que nem nós estava falando ali, eu tava fazendo venda, eu tava lendo, eu tava orando, eu tava correndo, mas, cara, eu fracassei, né? Acabei ficando sem dinheiro, né? Não, não é fracassar, né? Acabei ficando sem dinheiro naquele momento. Uhum. E, cara, eu voltei, né? Assim, que nem a gente fala, né? Que nem um cachorro com o rabo no meio das pernas, né? Uhum. E, cara, você pira que eu quase parei, Caio. Eu quase parei com tudo que eu já tinha construído como afiliado, eu quase parei, cara. Eu bem dizer parei, cheguei aqui, pausei todas as campanhas e, cara, Uhum. pensei, eu vou fazer um dinheiro e vou voltar. E, cara, eu Uhum. não tava voltando. Até que teve Uhum. um dia maravilhoso que eu preciso agradecer a você e a Daisa, que teve o Liberty Day, que eu não sabia também. Cara, teve o Uhum. Liberty Day e você falou. Você falou lá no Liberty Day e eu tava em casa, cara, com a energia lá no 0,01 a energia. Mas nisso você estava trabalhando, estava com a vida financeira não bem, mas assim, já em dia, tudo sem esse sufoco, você Isso, estava uhum. já tava ok. Isso, eu voltei para cá, então a primeira coisa que eu fiz foi achar um trabalho, né? Aham. Imagina só, cara, depois de 3 anos, vamos dizer assim, né, de 2021 para 2024, eu tava voltando ao marco zero, tava procurando um emprego de novo, né? Uhum. Uhum. E, cara, Deus é tão bom que ele encaminhou um trabalho que foi muito bom, entendeu? Uhum. Uhum. Eu sempre digo, né? Eu não sou contra a CLT, só que ele tem que ser um período de aprendizagem, tem que ser um período de alavancagem, né? E Uhum. naquele momento Deus encaminhou um trabalho que foi bom. Por quê? Uhum. Porque eu trabalhava em turno, então eu tinha muitos dias de folga. E, Uhum. cara, naquilo ali, a Daisa chegou, assim, de um dia para o outro, me mandou um áudio. Quando eu vi, recebi uma mensagem, né, da Daisa, um áudio, o Caio falando, cara, eu queria saber lá do Guilherme o que, que aconteceu, que ele voltou, Quem que é Daisa? a Daisa, do Oséias, eles foram, quando a gente tava Hum. voltando de Florianópolis, eles estavam indo. Então a Hum. gente até tentou ajeitar a casa para eles ali onde a gente estava, por isso que a gente Uhum. teve uma amizade com eles ali, um casal também de afiliados. Uhum. E daí ela me mandou esse áudio. Cara, Uhum. quando eu recebi esse áudio, Caio, desabei em choro. Eu pensei Uhum. assim, mas o pensamento, Caio, que veio comigo foi assim, ó. Cara, eu acho que eu sou diferente mesmo. Porque o Caio tem 50 e poucos mil alunos. Como que o Caio foi lembrar de mim, né? Ele podia muito bem esquecer e o Guilherme passou e acabou a história. Aí, Uhum. Uhum. naquele dia, cara, despertou de volta aquela chama dentro de mim. Naquele dia. Uhum. Naquele dia. Uhum. Eu mostrei o áudio pra Fran em choros e falei, Fran, se o Caio tá vendo alguma coisa é porque eu não tô vendo. Eu tenho potencial para ser melhor. Eu tenho potencial para conquistar muito mais, né? E daquele dia, cara, em diante, as minhas campanhas viraram, né? Cara, eu fui lá, ativei as campanhas de volta. Isso foi o quê? Meio de 2024, né? Foi o Liberty Day. Uhum. Foi, Meio foi. de 2024. Aí eu tinha acabado de Uhum. voltar. Então, naquele mesmo dia, eu comprei a imersão presencial de dezembro. Naquele mesmo Uhum. dia. Peguei todo o Aham. dinheiro que eu tinha guardado, comprei o MVD, comprei a imersão presencial e fui na imersão de dezembro. Aí, Uhum. aquele lá foi engraçado, cara. Quando eu cheguei lá na imersão, foi eu e meu antigo cunhado, né, que ele fazia como afiliado também. Eu falei, cara, o Caio acho que vai me chamar, porque eu tô com o rabo entre as pernas e ele vai me chamar para entender o que aconteceu.
E Uhum. certinho, cara. Eu me lembro, você chegou lá no segundo dia e me chamou lá. Eu quero entender agora o que aconteceu, que teve um cara que estava junto com nós e o cara sumiu. E ali, cara, eu tava voltando, tava, tipo assim, fazendo R$ 1.000, R$ 2.000 apurado, sabe? Uhum. Uhum. Então, por isso que até eu falo, cara, que os resultados foram de dezembro para cá, né? Eu considero Uhum. quase de dezembro para cá. Uhum. Cara, Uhum. ali eu me lembro que você abriu a mentoria Accelerate e eu Uhum. sempre, claro, nessa questão do investimento, de acesso, de comprar o acesso com você, principalmente, Uhum. eu me lembro que eu tinha recebido participação de lucros, né, que a empresa dá. Cara, PLR. nós estava lá na imersão presencial de dezembro e caiu meu PLR, que eu não sabia, caiu 3.000. Lá na Uhum. imersão, eu tava lá dentro. Caiu certinho 3.000. E o Caio abriu as vagas do Mastermind, lembra? Eu fui lá, fiz a minha Uhum. inscrição. Eu, pilhado, com fogo por dentro, eu pensei, cara, eu vou subir lá e vou dizer pro Caio que 20.000 eu dou jeito. Eu dou jeito. Era 20 mil. Era o Master do Jumpers, né? Eu Aham, subi aham. lá em cima, eu falei, daí eu me lembro que você falou, ó, Guilherme, ainda não é o momento do Jumpers, mas eu vou abrir uma mentoria que é para você, que vai custar mais ou menos uns 5.000. Uhum. Mas, cara, na minha cabeça, se eu ia dar jeito para 20.000, para 5 é tranquilo, né? Uhum. Uhum. Cara, eu me lembro que você abriu ali e eu tentei ser o primeiro, acabei não sendo o primeiro a comprar, né? Por Uhum. questão ali do banco e tal. Uhum. Mas, cara, eu tinha R$ 3.000 e 3.015 na conta. E você Sobrou, ofertou sobrou por lanche. 5, lembra? Aham. Você ofertou por 5. Eu já mandei mensagem para uma tia minha. Ô tia, me empresta 2.000 aí, para inteirar os 5. É. Cara, na hora você fez a alavancagem, mas hoje, de 5 Aham. por 2.997, você é agora. O Caio parece que leu meu pensamento, cara. Ah, Fui lá, paguei a mensagem, comprei por 2.997. E, Caio, dali para frente os meus resultados viraram. Entendeu? Até eu te mandei, né, a cara. planilha. Cara, em dezembro eu comecei a fazer um resultado, né? Comecei ali a fazer, se eu não me engano, foi 3, 4 mil, né? Mais ou menos, em dezembro. Em janeiro eu fiz a mesma média. Chegou em março, cara, de um mês para o outro eu já fiz os 10.000. Caraca. Com a mentoria Accelerate foi a primeira, né? Eu fiz os 10.000, bati os meus 10.000. Chegou agora na imersão, peguei a minha placa, né? A de 10.000. Uhum. Tá aqui atrás. Uhum. Boa. Caraca. Ó, olha só, que quanto aprendizado numa história, né? Então, isso realmente aconteceu. Nós estávamos juntos lá, você sumiu. E, pô, e fica na minha cabeça, pô, aconteceu com o cara, né? Tava tudo certo. Isso é uma coisa. Aí ficou, falei, cara, aconteceu com o Guilherme, né? Ninguém sabe mais dele. Aí eu comentei lá na imersão. Pô, só teve um cara uma vez que parecia que ia dar certo. Eu tava falando que eu sei ver quem vai dar certo. Pelo comportamento, pela atitude, pelo jeito que a pessoa tá. Pelo nível que ela tá se encontrando e pelo foco que ela tá tendo, pela coragem que ela tá tendo. Como se encoraja? Pô, você não tinha dinheiro pra quase nada, comprou MVD, comprou imersão, lá você comprou os únicos 3.000 que você tinha, comprou a mentoria com um filho pequeno, sua mulher tava grávida, eu acho, ou já tinha tido o segundo, não sei. Enfim, aí o cara dando o all-in mesmo em tudo que ele tinha, fazendo todo o processo, lendo livros e dedicando, acreditando, e do nada some. Tipo assim, falei, pô, estranho esse negócio, né, cara? Do nada, o cara. Aí ficou na minha cabeça, eu comentei lá na imersão e te falaram. Depois eu te vi na imersão e falei, cara, que houve? Aí você explicou ali um pouco da história. Aí depois daquilo ali eu te vi em todos os programas, aí você sempre ao vivo, você gerando resultado, você entrou na formação, aí você explodiu ainda mais o resultado, entrou no MVD, cara, aí foi só resultado atrás de resultado, né? O jogo virou, vamos dizer assim. E também Uhum. agora na formação você foi eleito aí um dos nossos operadores para trabalhar na operação com a gente, ou seja, o Guilherme vai tocar também a nossa operação de Google. Eu sempre contrato alguns afiliados para fazer as campanhas para mim, para trocar, para a gente crescer em braços, né? Ter mais pessoas operando. Temos hoje já 3 pessoas, agora vai entrar o Guilherme e o Carliel também, então ele vai também fazer parte aqui da nossa operação. E um ponto importante, cara, para você ver como que o ego ele pode matar a gente. Porque, por exemplo, você tava com 2 caras ali com potencial de lhe ajudar, só que você não abriu o jogo. Se você fala assim pra Sim. gente na corrida, cara, eu vou voltar hoje porque
a vida tá assim, assim, assado, cara, tá as coisas tudo dando errado, eu vou voltar, o que que você acha? Pô, você tava com dois caras que poderiam te ajudar de várias formas. Ah, ou financeira, mas normalmente não é isso que a gente faz, né? Tipo, te dando um emprego, pô, cara, na minha empresa lá, trabalha lá pra gente, faz tal serviço pra gente, tal coisa, ou sei lá, ajudando, dando um outro tipo de vaga de trabalho, ou te dando um conselho, ou te ajudando de alguma forma, né, cara? E você escondeu isso e carregou sozinho. Isso é ego. Tem pessoas os dois extremos são ruins. A pessoa que fica contando todos os problemas para as outras pessoas, querendo ajuda o tempo todo, né? Que fica pedindo demais, a pedinte, né? Que tá sempre, ai, Kai, me ajuda. Não é uma pessoa que tá com o ego baixo, não. É uma pessoa que tá com vitimismo alto. Agora, numa situação pontual, você não é nem pedir ajuda, é mencionar, tô passando por isso, 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 isso. Qual o caminho que você acha, né? Dois conselheiros ali, e acabou que você não fez isso e foi pela própria conta. Então, isso é um grande aprendizado. Acho que o maior aprendizado seria esse, cara, não se abrir com a realidade nua e crua. Nós não íamos julgar alguém que não tá dando certo, né? Somos mentores, entendemos, viemos de baixo, sabemos que as coisas dão errado. Muitas vezes a gente entende. Então, você não estava ali para se manter ali. A gente não estava fazendo uma postura ali, deveria se abrir. Acho que esse foi o aprendizado. E uma outra coisa que você falou, cara, eu me senti um fracassado. E eu nem, olhando essa história, eu nem entendo que é uma história de fracasso. Por mais que você virou o jogo agora. Vamos supor que você não tivesse virado o jogo agora, né? Pô, você tomou uma decisão de vir para cá, os custos. É uma decisão racional, cara. É uma decisão lógica. Pô, os custos estão altos, eu vou voltar lá para alavancar. Só que você voltou e acabou entrando na zona de conforto, porque o ambiente traz isso também. Mas a decisão de voltar é uma decisão sábia. Você estava com família, você estava com preocupação, você não estava conseguindo operar. Já aconteceu isso com outros alunos também, que contei na imersão, apresentei eles na imersão, o próprio André, que eu contei, né, veio para cá e teve que voltar. E isso aí faz parte, e você vê que ninguém morre por isso, né? De tomar uma decisão de se mudar e viver uma vida nova e chegar lá não deu tão certo como esperava e voltar para a estaca zero que já se encontrava e começar de novo esse caminho. O recomeçar é muito importante. Então não é uma história. Essa parte não é uma parte de fracasso, é uma parte onde você teve que recuar, porque as coisas não estavam dando certo, você teve que, como eu posso dizer, não é reverter, é rever o caminho, rever como você, os planos. Ainda a meta era a mesma, só que eu tinha que mudar os planos. Eu tinha que mudar as formas de fazer. Porque se eu precisasse voltar por esse motivo, eu teria voltado. É que no meu último mês, quando eu pensei, cara, você sabe da minha história, então no meu quinto mês, quando meu dinheiro acabou, ou era aquele mês, ou acabava, ou eu não conseguia pagar o aluguel. Foi em dezembro de 2019. Foi quando o meu jogo virou. Graças a Deus, no mês que eu ia pensar em trabalhar, que já estava na minha cabeça, cara, se esse mês não virar, eu vou ter que procurar um emprego aqui. Ou vou ter que pedir para minha avó, que ela tinha me ajudado. Ela falou: se precisar de ajuda, me avisa. Eu ia pedir uns quentão para ela. Ou eu ia voltar para minha casa. Então, eu tinha essas três hipóteses na minha cabeça, sabe? Pô, se isso acontecer. E eu tava meio que lidando bem com se isso acontecesse, porque você vai ficando cada vez mais calejado com as coisas que não saem no plano, da jeito que você gostaria. E é coincidiu de dar certo. Mas se não desse, eu voltaria para casa e continuaria com o sonho. Entendeu? Eu continuaria com o sonho, mas de uma outra forma, ia seguir um outro caminho, ia tirar todo o aprendizado dessa história, todas as decisões que eu tomei de errado, tudo aquilo que eu aprendi, tudo que eu faria diferente, e seguiria em caminho. Então a sua história ela é muito foda, porque teve esse mundo real, cara. É um aluno que está trazendo a história do mundo real, conheceu a internet, foi para cá, voltou, aí resolveu focar, resolveu se mudar e fez tudo, e as coisas não saíram do jeito que você gostaria ou que você esperava, teve que retroceder, voltar lá para casa, para voltar a trabalhar, para tentar de novo. Aí você criou uma esperança de novo, fez tudo de novo, agora mais forte, agora com mais sabedoria, e agora as coisas começaram a acontecer, e acontecer de um jeito muito mais rápido, de um jeito muito mais exponencial. Inclusive, amanhã o Guilherme vai lá no meu apartamento, porque ele vai olhar lá para ver se há possibilidade de ele alugar. Eu tenho um apartamento aqui em Florianópolis que estava alugado para um casal de amigos também, que são alunos, na verdade, um casal de alunos que são amigos, e eles vieram para cá para um dia morar em Jurerê, e eles estavam ficando no meu apartamento, eles entraram em janeiro e saíram agora, porque agora eles moram em Jurerê. Então eles mudaram para cá. Eles foram lá no apartamento que é na Vargem. Aí a meta deles já era morar aqui perto.
E agora eles conseguiram se mudar para cá, que era a meta deles. E vagou lá o apartamento e amanhã o Guilherme vai lá conhecer para ver se ele retorna para cá. Pra você ver como a vida é incrível, cara. Ou seja, ah, isso faz a pessoa que está assistindo aqui não ter medo de errar, cara. Porque se você arriscar alguma coisa que parece uma loucura e der errado, cara, você vai voltar e depois você pode voltar de novo, né? E agora você voltou dando certo. E pensar nessa volta e volta, não tem 2 anos, pô. Foi em 24 que você voltou, agora 25 você já tá de volta. Uhum. Enfim, você vai estar de volta, seja agora no apartamento ou não, você já tem na cabeça que você vai voltar em algum momento. E é assim, a vida ela tem que ser assim. O problema é quando a pessoa, a primeira coisa, ela não arrisca a viver os sonhos, ela fica travada naquilo que ela tem medo de fazer, então ela não vive os seus sonhos. Segunda pessoa, que vai viver os seus sonhos e toma um tombo. E esse tombo faz com que ela volte à vida normal, que era o caminho que você estava trilhando, cara. Por isso que foi Deus mesmo, para te colocar a pessoa lá na imersão, que ouviu falar de você, te mandou um áudio, porque senão você estaria, talvez, você seria mais um das estatísticas que tentou uma coisa e viu que não deu certo, aí voltou para a vida normal e, sei lá, talvez poderia se despertar mais para frente, poderia, mas aconteceu isso mais rápido. E agora você está aí faturando muito como afiliado. Agora você vai Isso. entrar numa oportunidade de trabalhar com a gente também, montando uma operação de afiliado para a gente. Vai voltar a morar para cá, pô, as coisas começando a fluir cada vez mais. Tudo isso por causa de decisão, coragem e etc. E Uhum. mesmo você tendo coragem, mesmo você decidindo, mesmo você confiando no processo, fazendo tudo isso, cara, você passou por maus bocados. Eu quero que as pessoas entendam é isso. Vários de vocês aí, são alunos ou vão virar alunos e vão achar que o caminho é um mar de rosas. Nunca é. Eu, como mentor, te falo. Eu venderia mais se eu te falasse que o caminho é um mar de rosas. Não é. Mas o prêmio vale a pena. O prêmio vale a pena. Vai ser difícil, pode ser que você invista e não volte, pode ser que demore para voltar, mas quando voltar vai valer a pena, porque vai ser um dinheiro que você nunca ganhou e de uma forma que você nunca ganhou. Aí você vai ter a famosa liberdade de tempo, de dinheiro, e etc. Só que dentro desses mal bocados são poucos que aguentam, porque não é a internet que é assim. Não é o modelo de Google na gringa afiliado que tem esses altos e baixos. É o modelo de empreender. Qualquer pessoa que empreende na vida, ela vai lidar com essas situações. Não é alguém que está fazendo afiliado no Google. E ainda por cima, o nosso modelo, ele ainda. O tombo é sempre menor, né? Igual o seu tombo foi lá, você saiu com 2, 3 mil negativo e voltou para casa. Pô, tem pessoas que saem com 100 mil de dívida, fica endividada a vida inteira e nem consegue pagar e etc, né? Então, às vezes a gente coloca, que eu quero trazer de clareza aqui para sua história. Às vezes a gente coloca um dragão num problema que ele não é tão grande, sabe? A gente acha que aquilo lá vai ser um grande problema para minha vida, voltar para casa, ou puta, deu errado, eu tenho que voltar a trabalhar. Parece que isso é, se- é um grande problema, mas na verdade é só eu que sou pequeno ainda diante aquele problema. Quando eu não tenho muita maturidade emocional, quando eu não tenho ainda muita experiência, um problema que para alguns é tranquilo, para mim é muito grande. O problema nunca é grande ou pequeno, tudo depende do tamanho que eu sou. Por isso que quando eu olho assim, pô, voltar para casa é de boa, porque para mim isso é um problema pequeno, mas para alguns isso é um monstro, que era para você naquela época. Pô, era talvez uma frustração do tamanho de um mundo. Ou seja, igual você falou, isso foi para te moldar a maturidade mesmo, para você aprender a ser mais, a lidar mais com o caos, porque isso faz parte do empreender. Se eu não sei lidar com o caos, com os momentos difíceis, com as coisas dando errado, cara, eu não consigo empreender. Porque empreender é isso. Ainda mais um afiliado no Google agora, né? Que tem dias bons e dias ruins, meses bons e meses ruins. Se eu não sei lidar com os dias ruins, eu piro, pauso as campanhas, tomo decisões emocionais e acaba que perco tudo que pode vir pela frente. Então, essa habilidade de lidar com o caos é uma habilidade que tem que ir se criando. E como que se cria a habilidade de lidar com o caos? Vivendo no caos. Foi o que você então você foi tendo esse caos. Então foi uma preparação com certeza para chegar nisso daí. Ô Gui, vamos para uma parte agora que a galera gosta. Vamos para a parte estratégica. Cara, o que fez você sair então lá de 1.000, 2.000 para 10, 20, 30 mil reais no mês?
que mais virou na sua chave falando de estratégia e técnica? O que você acha que você fez diferente para isso acontecer? Fechou. Bora, vamos para essa parte. Essa parte aí todo mundo, muita gente gosta de ver, né? Aham, Cara, questão de estratégia, Caio, eu sempre, desde 2021, a gente só usava, né, o Maximizar Click, CPC manual, né, antigamente. E, cara, pelo MVD, eu vi aquele módulo lá, era o aham, CPA, né? E aquilo ali aham, abriu a minha mente. Não que só aquilo lá funcione, mas, cara, até antes disso, Caio, eu acho que tem uma parte até que é importante a gente falar. Eu até abri aqui a minha planilha para mim só me lembrar, cara. Dezembro, janeiro e fevereiro eu ainda estava negativo. uhum, E só para a gente se lembrar, cara, teve um momento no dia 1º de março que foi um ponto de inflexão na minha vida. Cara, eu, como trabalhava ainda em turno, eu trabalhava madrugada. E, cara, eu nunca me esqueço, teve uma madrugada que eu tava uns 2.000 negativos, mais ou menos. E, cara, eu sempre fui muito ligado espiritualmente a Deus, que nem a gente tava falando aqui. E eu, cara, em choros de madrugada, lá no meu trabalho CLT, eu pensei assim, né, comigo, falei com Deus, cara, o que que tá faltando será? Será que é uma estratégia? Será que é um contato? Será o que que é? E, cara, veio um vídeo para mim na hora, Caio, falando, sabe, daquele modelo assim, se você quer ter um negócio grande, tenha Deus como teu sócio. uhum, E, cara, eu fiz comigo naquele dia, naquela madrugada, eu nunca mais me esqueci, Caio, daquele dia. Eu falei assim, então pronto, então tá aqui a cereja do bolo. uhum, Olhei para cima, levantei as mãos para Deus, para o céu, e falei: Deus, então a partir de hoje, o meu negócio é teu. Eu quero o Senhor como meu sócio. A partir de hoje, toda venda, toda comissão em dólar, em real, o que entrar, no mínimo 10% eu vou doar para tuas causas. Cara, eu me lembro como se fosse hoje, Caio. Era 5 horas da manhã, estava mais ou menos amanhecendo o dia. Eu acho que isso aqui é uhum, só importante a gente falar, porque vai ter pessoas que às vezes estão nesse momento. Cara, tava uhum. amanhecendo o dia, eu com umas campanhas ali, uns 2.000 negativos já quase naquele dia. E, cara, eu falei assim: então a partir de hoje, toda venda, toda comissão eu vou doar, seja para minha igreja, seja para um ministério, seja para uma missão, eu vou doar no mínimo 10%. E falei assim, cara, aquele dia amanhecendo, nunca mais me esqueci. Na hora, Caio, caiu uma venda. US$ 182. Uma venda orgânica. Com, Hum. tipo assim, a venda orgânica a gente sabe, acontece, mas é muito mais difícil do que uma venda pelo Google, né? Sim, total. Aham, Cara, aham. ali foi um sinal de Deus para mim. Daquele dia em diante, se eu olhar os meus resultados de março para cá, foram todos os meses positivos, entendeu? Caraca, foda, foda. Então, assim, cara, hoje em dia eu fico feliz porque, por exemplo, o mês passado eu faturei 30 mil. Cara, eu fico feliz porque eu doei 10% disso. Só que Deus me testou também. Porque caiu aquela venda orgânica, na outra semana caiu o pagamento da Pioneer de 6 mil. E ali a coragem para doar R$ 600. Mas eu mantinha a minha palavra, cara. Mantinha a Aham, minha aham. palavra. Desde março para cá, né, com orientação dos meus pastores e tal, toda venda eu dou no mínimo 10%. Então, assim, esse foi o momento. A bênção não pode ser maior do que quem te abençoou. Isso, Então, os 6 mil é a bênção, mas não é maior do que quem te abençoou. Então, isso é importante mesmo. Tem cara, é muito bom. O coração generoso prosperará. Isso é. Na minha vida, eu venho entendendo que muita boa parte daquilo que eu consegui tem um sopro, tem um sim. favor. Porque, na lógica, cara, não era pra dar tudo que deu, sabe? Olhando assim, Sim, racionalmente, tem coisas que são inexplicáveis ali. O porquê do estouro, sim, por que que, cara, me tornei desse tamanho, porque minha meta não era essa, a meta era 100 mil no mês, cara. A gente tá fazendo 1 milhão no mês, 10 vezes mais do que um dia eu sonhei. Sonhei, cara. O que é sonhar? É algo que eu pensei, cara, se eu chegar no topo da vida, né, no ápice da minha vida, nos meus 45 anos, 50 anos, tendo 100 mil reais por mês, tá top. Tipo assim, eu vou conquistar, eu vou lutar esses 20 anos pra chegar nesse ápice da carreira ou da performance, que era o que minha mente alcançava. sim, Então, sim. né, nada explica a gente estar em 1 milhão agora e estamos só no começo. Não, não chegamos no topo ainda. Hum, Aí, a hora que eu olho racionalmente, eu penso, cara, as coisas boas acontecem comigo. E eu tenho essa energia comigo. Eu penso assim, eu sinto isso. As coisas boas acontecem comigo. Os negócios na minha mão dão certo. As decisões que eu tomo, elas
elas são certas. Eu vejo galera falando, pô, comecei uma empresa, a minha quebrou, a minha deu errado. Alguns caras do marketing digital que foram e subiram, porque tomaram. Eu falei, cara, a minha empresa só cresce. Qualquer decisão que eu tomo de mudança, ela dá certo. Os produtos que eu lanço, eles engajam. E eu penso nisso, cara, que é esse sentimento de devolver, sabe, ao mundo e às pessoas aquilo que nós Sim, conquistamos. Então, o coração generoso, ele prosperará. Isso é uma vertente que eu aprendi com a minha avó, porque minha avó, ela sempre foi muito generosa. E eu fui criado sim. por ela. E isso vale para todos vocês. Então, não importa o nível. Eu já era antes de ser. Eu já era antes de ter. Já era muito generoso. Mas enfim, o Gui, vamos lá. Então, para você, o que mudou bastante estrategicamente foi o CPA. Que Isso. mais? Isso, hoje em dia, assim, Caio, a forma que eu uso hoje em dia, a maioria são produtos P1, né, que são os produtos de alta busca, de capa, normalmente. Hoje em dia eu uso somente ClickBank Buy Goods, né, tenho conta nas outras, mas eu acabo ainda não utilizando. E a maioria dos produtos eu classifico de uma forma, Caio. Um produto, por exemplo, que eu não conheço e tem muita busca, por exemplo, eu vou subir um mitolinho a primeira vez. Normalmente eu subo ele em portfólio, porque eu uso a qualidade do CPA travando em portfólio para mim entender o produto. E é um produto que não tem tanta busca, por exemplo, aquele meu produto que foi campeão no mês passado, ele não tinha tanta busca, tinha uns 3, 4 mil buscas ali, mas ele estava na capa. Aí eu subi direto em CPA, entendeu? Quando ele não tem tanta busca e o CPA, o CPC tão alto, né? Claro, são momentos e momentos, né? O cara ter o caixa ou não ter, mas hoje em dia a forma que eu faço é assim, Caio. Se o produto não tem tanta busca, tipo, 60, 70 mil buscas, que nem o Mitolin da vida, eu subo ele direto em CPA, né? Uhum, Testando a uhum, faixa de CPA, por exemplo, mas a média, né? A gente pode falar de valores aqui, porque às vezes quem estiver assistindo pode ficar em dúvida qual que é o CPA melhor. Cara, eu uhum, normalmente, Caio, subo o CPA a faixa de 480, 500, 550. É essa a média. uhum, E o uhum, orçamento também é o normal, 600, 700. É nessa média que eu subo. Então eu só classifico dessa forma. Um pouco menos de busca, eu subo em CPA direto. Um pouco uhum, mais de busca, eu subo primeiro em portfólio para mim testar ele. Se ele der certo uhum, em CPA, em portfólio, desculpe, eu mudo ele, né? Ou duplico, ou outra conta, aí é outra questão. Daí eu já jogo ele direto para o CPA, que é boa, normalmente onde eu tenho a mais, vamos dizer, o maior resultado. O maior resultado hoje em dia, 90% eu uso CPA, entendeu? boa. Aqueles Ah, 10% é um produto que eu estou testando ele antes de eu validar. boa. E para quem não entende nada do que ele está falando aqui, eu tenho os meus programas, né, que ensina você a ganhar em dólar, em você ganhar na gringa, em você dominar esse negócio de CPA, portfólio, estratégia. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem um pouco mais dos nossos programas para ganhar em dólar, para você também ter aí dominar esse assunto, que para alguns de vocês vocês não vão estar pegando aqui as ideias. Somente quem é aluno vai entender o nosso papo aqui. A maioria vai ficar meio perdido nisso. Então, tem que dominar. Para ganhar dinheiro, tem que aprender a como ganhar, tem que ter o conhecimento para fazer isso. Então, clica aqui no link da descrição, tem tudo aqui para vocês conhecerem. Ô Gui, uma outra pergunta. Você fez essa escala de 27 mil aí, 30 mil, com quantos produtos? Cara, você pira que foi um produto? Um produto? Se eu Cara, te mas contar, foi. é até que é normal, tá? Porque normalmente é isso mesmo. Na P1 é um, dois no máximo. É, porque assim, ó, Caio, e é o mesmo produto, esse que eu te falei de 4, 5 mil buscas. Então, Uhum, quando eu olhei ele, para você ter uma ideia, eu não achei que seria um produto campeão, não achei mesmo. Eu só uhum, subi porque, tipo assim, eu tinha muito claro aquela questão de não escolher produto, testar produto, uhum, né? uhum, Porque uhum, normalmente o produto que está na capa ele está vendendo, eu só tenho que achar a estrutura certa dele para eu ter lucro, né? uhum, Então, cara, eu fui lá subir ele em CPA, por exemplo, deu 2 cliques, uma venda. Daí deu mais uhum, 2 cliques, mais uma venda. Ali eu entendi que ele poderia ser um produto campeão. E no uhum, momento ápice, por exemplo, eu tive ele, o mesmo produto em. Quando a gente estava ali na formação, eram 3 domínios e 3 campanhas, né? uhum, Então, no uhum, caso, seriam 9 campanhas, né? No caso, três uhum, campanhas de cada domínio. Mas sempre uhum, fazendo a original, saiu venda, tá com lucro, aí sim eu duplicava, né? Fazia isso. Tudo com muita uhum, calma. Que nem a gente uhum, falou, antigamente eu fazia tudo muito no calor do momento. E às uhum, vezes até esses erros, né, Kai, que a gente vai cometendo, a gente vai aprendendo a fazer tudo muito racional. Você me uhum, ensinou muito isso, que o uhum, Google ele é racional, não é emocional, e a gente é emocional.
né? Então, Uhum, uhum, várias vezes eu quero chegar, aumentar a CPA, aumentar o orçamento, mas calma, cara, faz tudo no uhum, racional. E esse foi, assim, esse mês, por exemplo, passado foi o recorde, por enquanto, né? E foi muito disso. Cara, eu olhava minhas campanhas somente de manhã. Eu vinha aqui de manhã, 20 minutos, olhava essas 9 campanhas que eu tava escalando, por exemplo, nele, e, uhum, cara, mexia só o que tinha que mexer. Normalmente é pouca coisa, né? CPA você não mexe muita coisa, né? uhum, E, uhum, cara, uma coisa que abriu muito a minha mente, cara, foi isso: é mais simples do que a gente imagina. Cara, uhum, uhum, para uhum. fazer 30 mil, eu levei o mesmo trabalho que você fazer R$ 1.000, né? Porque, cara, ainda mais em CPA, você não precisa ficar mexendo público, mexendo idade, mexendo sexo. Cara, o CPA, o Google ele vai tratar a inteligência dele, né? A gente É só um vai arrumar mais esforço, gasolina, que é o orçamento. é um esforço altamente inteligente. Que é um esforço inteligente? É menos horas com mais resultado. Você faz com menos horas, muito mais resultado. O Google ganhar em dólar é isso. Menos esforço e mais resultado. Só que esse esforço tem que ser inteligente, ou seja, tem que saber o que eu estou fazendo para ter menos esforço. No começo é muito esforço, se continuar com muito esforço é que você não aprendeu ainda, porque no final ele é menos esforço, é mais inteligência. Né? Não é só apertar botão, é saber quais botões apertar e quando apertar esses botões. 9 campanhas do mesmo produto. Alguns de vocês nunca fizeram isso, né? 9 campanhas do mesmo produto. É um processo de escala que nós ensinamos. Mas, Gui, cara, vamos chegar para o final aqui. Manda uma mensagem aí para as pessoas que estão aí no campo de batalha, estão querendo começar ou que já começaram e querem chegar mais longe. O que você diria? Qual conselho você daria para alguém que você estivesse conversando com alguém e essa pessoa está vivendo na fase ali de tentar e meio desanimada? O que você diria para essa pessoa? Cara, não tem, eu acho, frase melhor, Caio, do que a tua própria pulseirinha. Eu até comprei a tua, mas acabou que naquele trabalho que eu trabalhava eu tinha que tirar, então ela acabou arrebentando. Eu preciso comprar uma nova na imersão. Mas, Uhum, cara, eu acho que não tem uma frase melhor do que o confia no processo. Seja para uhum, quem está começando, seja para quem está continuando, para quem está lá na fase do Guilherme 2024, quebrado, sem vender uhum, nada negativo. Cara, confiar no processo. E isso abrange muitas pontas. Confiar no uhum, processo para começar, confiar no processo para continuar. E outra dica que eu poderia dar até, Caio, é estar próximo de pessoas que te levam para o próximo nível. E uhum, nem que uhum, isso seja comprar o acesso. Hoje em dia, uhum, por exemplo, se eu compro uma mentoria do Caio, não é só por causa da mentoria, é porque é o acesso que eu estou comprando com ele. Então, assim, uhum, quando eu tenho uma dúvida, por exemplo, hoje em dia eu sou muito próximo ao Caio. Então, hoje em dia, Caio, eu já faria totalmente diferente, que nem você falou. Caio, eu tô sem dinheiro, eu tô sem opção, o que que eu faço? O que que você acha? Vou por aqui, vou por ali? Cara, isso é uhum, acesso e você compra acesso, não tem como, né? Você chegar na uhum, uhum, pessoa sem. Eu não sou aluno do Caio, chegar no Caio e perguntar alguma coisa. Claro, fica até chato, né? uhum, uhum, Então, assim, confiar no processo e comprar acessos. Eu acho que não tem uma coisa melhor. Hoje em dia a gente não precisa fabricar a roda já está uhum, feita. O Caio já uhum, fabricou a roda, é só a gente seguir ele e que ele uhum, vai guiar a gente, é o que ele faz, né? uhum, Então, por exemplo, que nem, né, você falou aí do MVD, cara. O MVD para mim é um dos maiores treinamentos que tem, porque lá é o passo a passo. Lá tem o acesso uhum, com você, eu estou comprando acesso com você, com a Jéssica, com o suporte, com todo mundo, com as pessoas do MVD. Como que eu uhum, cresci muito? Estando rodeado de pessoas que faturavam mais do que eu, né? uhum, Por exemplo, o uhum, grupo dos guardiões, né, que a gente tem hoje em dia no MVD. Cara, é para uhum, aquilo ali, entendeu? uhum, Claro que você não uhum, vai ser só um sanguessuga, mas que você uhum, também possa trocar junto com a pessoa. Isso é legal, porque quem está uhum, acima, Caio, ele sente o maior prazer de uhum. ensinar e ver a pessoa praticar, né? Total, Não que, total. eu, não que eu esteja no topo, que nem você falou, no meu caso também, Uhum, mas tem várias uhum, pessoas, por exemplo, que estão faturando 5 e me mandam: ô Guilherme, o que, que você acha do CPA assim, assado? Cara, eu acho que é assim, eu acho que pode fazer assim, assado. Pergunta pro uhum, Caio o que, que ele acha também. Para uhum, quê? Para tirar a ideia. E é mó legal, cara. Quando você passa a ideia pro cara, o cara pratica. Ó, aconteceu assim, aconteceu assado. A gente vê que ele uhum. tá no campo de batalha, né? E Boa, a melhor boa, forma é no campo de batalha. boa. Gui, fechou, cara. Muito obrigado. Espero que vocês todos tenham gostado. Se você
curtiu esse episódio aqui, essa entrevista, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, deixa seu like aqui embaixo também para esse vídeo chegar a mais pessoas. Compartilha para alguém que você acha que está precisando ouvir um conteúdo como esse, nos seus grupos aí de pessoas do marketing, de pessoas que estão vendo esse processo, porque ficou muito bom, tá? Gui, obrigado aí pela participação e tamo junto, cara. Fechou, Caio. Obrigado. Bora. Valeu!